Olá, pessoal! Vamos conversar um pouquinho sobre setores de conhecimento, natureza de dados, fase das pesquisas e cronograma. Então, ao fazer um projeto de pesquisa, ao iniciar um trabalho, é muito importante que em parte do conteúdo a gente indique, qual setor do conhecimento aquela pesquisa irá abordar. Nesse sentido, pessoal, o que vocês devem observar é o seguinte: olha, quando a gente trabalha com o setor de conhecimento, é mostrar, no trabalho de vocês a definição se aquela pesquisa vai ser uma pesquisa unidisciplinar, multidisciplinar ou transdisciplinar. Na verdade, aqui é importante você definir, dentro desse aspecto metodológico importante, quais serão os recursos utilizados nesse sentido. Então, vamos pensar? Se aquela pesquisa é uma pesquisa que vai ficar distrita somente no âmbito do direito civil, por exemplo, ela vai ser uma pesquisa unidisciplinar. São raras hoje, dada a complexidade da nossa sociedade, da nossa atual realidade, é muito raro a gente encontrar uma pesquisa hoje que trabalhe somente dentro de uma única disciplina, uma pesquisa que seja unidisciplinar. É muito mais comum que a gente tenha, então, pesquisas multidisciplinares ou pluridisciplinares, ou até mesmo pesquisas transdisciplinares ou interdisciplinares. O que se refere a isso? Então, a gente tem que demonstrar, então, portanto, dentro do aspecto metodológico, se aquela pesquisa, por exemplo, é uma pesquisa multidisciplinar, ou seja, que vai abordar diversos conhecimentos de uma mesma área. Então, vamos pensar que é uma pesquisa que vai trabalhar com o direito civil e o direito constitucional, por exemplo. Então, essa pesquisa ela vai ser uma pesquisa multidisciplinar. Dentro daquele setor do conhecimento, ela vai se utilizar de mais de uma disciplina. Ou até mesmo, pessoal, a gente pode trabalhar com aquilo que a gente chama de uma pesquisa transdisciplinar. Ou seja, é aquela pesquisa que ela vai abordar outros setores de conhecimento, que não somente, por exemplo, a pesquisa jurídica, que não somente as disciplinas, afetas aí ao direito. Então, vai ser uma pesquisa transdisciplinar quando ela vai beber na fonte de outros setores de conhecimento, de outras disciplinas. Então, por exemplo, imagina que eu estou fazendo uma pesquisa em biodireito. É uma pesquisa tipicamente transdisciplinar, porque ela vai depender de conteúdos tanto, por exemplo, das ciências médicas, das ciências biológicas, quanto da ciência jurídica. Na verdade, há um entrelaçamento para gerar algo novo, Então, assim, não é simplesmente eu pegar autonomamente algum conhecimento da biologia, algum conhecimento do direito e produzir um documento. Não, quando a gente trabalha com a ideia de uma pesquisa transdisciplinar, esses conteúdos eles ficam brincados de tal maneira que são importantes para a produção desse próprio conhecimento. Por isso que a gente chama de pesquisas transdisciplinares, ou seja, ela vai trabalhar, ela vai precisar para o seu próprio desenvolvimento aspectos de disciplinas de vários setores do conhecimento. Então é muito importante, ao definir aí os aspectos metodológicos da pesquisa, a gente informar, qual setor do conhecimento que a gente está utilizando. Se essa pesquisa é uma pesquisa que vai trabalhar só uma disciplina, se é uma pesquisa que ela vai ser multidisciplinar ou até mesmo transdisciplinar. Ainda, outra coisa muito importante da gente informar para o nosso leitor é quais tipos de dados que a gente está utilizando, se eu estou usando somente dados primários ou somente dados secundários ou os dois, Na pesquisa jurídica, é muito comum a gente utilizar somente dados secundários, mas é muito legal e muito importante, principalmente vendo a complexidade hoje da nossa realidade, que a gente também utilize dentro da nossa pesquisa daquilo que a gente chama de dados primários. Fica uma pesquisa fantástica, aquela que também se utiliza de dados primários. Mas o que eu estou querendo dizer com dados primários e dados secundários? Vamos lá. A gente chama de dado primário aquele tipo de dado em que há um contato direto entre o pesquisador e aquele dado, ou seja, não há um viés interpretativo de um terceiro. Então, aquele pesquisador ele vai diretamente naquela fonte gerar suas próprias interpretações.
Ou seja, vão ser aqueles conteúdos, né, que aquele pesquisador está retirando de uma entrevista que ele aplicou, de um questionário que ele aplicou, de documentos oficiais que ele leu, de legislações que ele próprio interpretou, de jurisprudências que ele próprio interpretou, de dados estatísticos que ele próprio interpretou. Ou seja, quando a gente fala de dados primários, são dados que o pesquisador ele não faz a leitura através da interpretação de outra pessoa. É uma interpretação que ele próprio está dando àqueles dados. Gente, é fantástico quando a pesquisa traz esse tipo de dado dentro da pesquisa. Né? Mas a gente tem também aquilo que a gente chama de dados secundários, que são os dados obtidos a partir da interpretação, né, da própria literatura, de artigos, livros, revistas, jurisprudências comentadas, legislações comentadas, ou seja, você vai se utilizar, né, desses dados que estão advindo da interpretação de que outra pessoa fez, né, desses dados primários, ok? Agora, uma outra coisa importante da gente conversar é sobre as próprias fases da pesquisa. Aqui, gente, na verdade é só uma orientação. Não necessariamente isso tem que estar previsto dentro do projeto de pesquisa de vocês, mas isso é um facilitador quando o pesquisador ele tem em mente quais são as fases que a pesquisa deve perpassar. Então, a gente costuma dizer o seguinte, olha, a pesquisa ela pode perpassar por 4 principais fases, né? Aquilo que a gente chama de fase do conhecimento do objeto de estudo, ou seja, neste primeiro momento, é o momento em que você vai fazer o aprofundamento das leituras bibliográficas, dos documentos, das legislações, você vai elaborar então aí seu plano de pesquisa, vai fazer esse projeto. Na verdade, você vai fazer uma análise, né, da literatura especializada, vai comparar dados da bibliografia. Então, o primeiro início, né, da pesquisa. Uma segunda fase, né, uma fase já de aprofundamento, que a gente chama de fase da investigação, interpretação e qualificação do marco teórico, já é o momento em que você vai fazer uma análise crítico-interpretativa dos elementos que compõem a sua própria pesquisa. Então, é o momento que você vai aprofundar no estudo do marco teórico, é o momento em que você vai tentar refutar ou até mesmo confirmar a sua hipótese, é o momento em que você vai fazer um aprofundamento melhor aí do seu marco teórico. Uma terceira fase, né, também uma fase de aprofundamento, é a fase de discussão e revisão dos textos. Na verdade, este momento aqui é o momento em que você vai fazer essa revisão da literatura de forma mais densa, né, que você vai fazer essa discussão aí das proposições iniciais, que vocês tiveram lá na primeira fase, é o momento em que vocês vão fazer, assim, todo um aprofundamento dos conceitos e dos princípios que vão ser importantes dentro da pesquisa de vocês. E por fim, né, é a última fase, que é a fase da redação final, do texto final da pesquisa. Então, é o momento em que vocês vão fazer aí a divulgação dos resultados obtidos, é o momento em que vocês vão realmente redigir esse texto final, né, fruto de todo o tempo de discussão com os grupos, discussão com o orientador, que foram feitos nas outras fases. Gente, então por hoje é só, né? Estou à disposição de vocês para quaisquer dúvidas. Um abraço.